Graça e paz, irmãos. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 22. Hoje eu estou muito feliz, irmãos. Primeiro porque estou vendo a irmã Socorro já voltando a vir aos cultos, adorar a Deus juntamente conosco aqui na igreja. Também meu sogro, minha sogra, que estão assim mais presentes também a cada dia na igreja. E isso alegra muito o nosso coração, porque é muito bom ver o povo do Senhor reunido, desejando ouvir a palavra, desejando servir a esse Deus com todo o coração. Que nós possamos, irmãos, continuar assim, vindo para a igreja, para a casa de Deus, para aprendermos de Deus, e que a pregação, irmãos, seja aplicada pelo Espírito Santo em nosso coração. Bem, vamos ler o que diz a Sagrada Escritura, a partir do verso 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas do que eu vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Porque tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Amém. Vamos orar. Nós te damos, ó Deus, a honra e a glória devido ao teu nome, Senhor. Obrigado, Pai Santíssimo, pela palavra lida. Obrigado, Senhor Deus, também pelo louvor que a tua igreja já entoou a ti. Receba, Senhor Deus, o nosso coração esta noite, a nossa vida, Senhor Deus. E nós clamamos, Senhor Deus, que tu também aplique esta santa palavra aos nossos corações, Senhor. E venhamos ser ricamente edificados com ela, Pai. E a palavra nos transforme, Senhor Deus. A cada dia a tua rica palavra venha nos transformar e nos ensinar como devemos viver. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Podeis sentar, irmãos. O assunto mais importante, irmãos, de toda a Escritura Sagrada, o assunto mais importante do Antigo Testamento, o assunto mais importante do Novo Testamento, é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Até mesmo nas passagens pequenas, é importante nós vermos ali a glória do Senhor Jesus Cristo. Nesta passagem em particular, nós podemos contemplar essa grandeza do Senhor Jesus Cristo através do testemunho de João Batista. Mais uma vez, o testemunho de João Batista. Nós vimos, irmãos, durante alguns domingos atrás, a conversa que o Senhor Jesus teve com Nicodemos. Jesus estava naquela ocasião em Jerusalém, era a festa da Páscoa. Nós vimos anteriormente que Jesus havia
transformado água em vinho, e depois havia ido para Jerusalém, e havia inclusive purificado o templo, porque o templo estava cheio de cambistas e de vendedores, e nem sequer parecia casa de adoração, mas a Escritura chama de mercado, que o templo mais se parecia a um mercado. E ali naquela ocasião o Senhor purificou o templo, expulsando os camelôs, os vendedores, expulsando os cambistas que trocavam as suas moedas. E depois o Senhor teve uma conversa com Nicodemos, aquele fariseu. E o Senhor falou a Nicodemos acerca do novo nascimento. Naquela conversa, Jesus mostrou a Nicodemos a importância de não ser simplesmente religioso, mas de nascer de novo, de ser transformado pelo poder de Deus. Depois daquela conversa, o Senhor sai de Jerusalém e vai para outra parte da terra da Judéia. Jerusalém fazia parte da Judéia, era um território, era a capital da Judéia. E o nosso texto seria melhor entendido se nós lêssemos assim: depois disto foi Jesus com seus discípulos para o interior da Judéia. Ele ainda estava na Judéia, ainda estava na terra dos judeus. Ele agora estava dando continuidade ao seu ministério público. O Senhor, após ser batizado por João Batista, começou a operar milagres, começou a testificar, começou a pregar, começou a ensinar, e agora ele dava continuidade a esse ministério não mais em Jerusalém, mas agora no interior da Judéia. E o nosso texto diz que ele foi para o interior da Judéia e permaneceu com ele os discípulos, e aonde ele estava, ele batizava. É importante, irmãos, nós contrastarmos um pouco o ministério de João Batista e o ministério do Senhor Jesus Cristo. João Batista começou batizando. João Batista começou anunciando o arrependimento, o batismo para arrependimento. E as pessoas chegavam-se até João para serem batizadas, confessando ali os seus pecados. E João anunciava o Messias que havia de vir, o Senhor Jesus Cristo, que era aquele de fato quem batizaria a eles com o Espírito Santo, com a salvação e a regeneração. Mas agora o próprio Senhor Jesus Cristo, diz a Escritura, saiu para regiões e ele mesmo batizava. Na verdade, não ele, mas os seus discípulos batizavam. O capítulo 4, no verso 2, diz assim: se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, João, Natanael, Pedro, aqueles que haviam sido tocados pela pregação de João Batista. Eles batizavam, Jesus não batizava. Mas é importante, irmãos, nós contrastarmos que o batismo continuou fazendo parte do ministério de Jesus Cristo. Não era algo isolado do ministério de João Batista. O nosso texto diz assim: ora, João estava também batizando. Agora, João estava por um lado. A Bíblia diz que ele estava em Enom, perto de Salim. E Jesus estava no interior da Judéia e também estava batizando. Isso nos leva, irmãos, a entender que o batismo é algo muito importante na vida do cristão. O Senhor, quando foi batizado por João Batista, quando tomou parte no seu próprio ministério, ele não trabalhava sem batizar. Mas a Bíblia diz que ele batizava, que ele pregava. João continuou pregando o Evangelho. Percebam que João Batista continuava a ensinar. Ele se deslocava em vários pontos ali próximo ao Rio Jordão, e a palavra de João continuava a mesma: arrependei-vos e crede, arrependei-vos e abandonais os vossos pecados, porque está perto o dia.
A mensagem de João Batista continuava sendo a mensagem do arrependimento. E a demonstração pública do arrependimento era submeter-se ao batismo. Mas o Senhor Jesus Cristo também, agora também batizava juntamente com João. Na verdade, em locais separados, mas no mesmo ministério. E a pregação de Cristo era a pregação poderosa também. A pregação de Cristo era a pregação da verdade também. Ninguém poderia se submeter à fé cristã. Ninguém poderia chegar até onde Jesus estava e dizer: Senhor, eu quero ser o teu discípulo agora. E quero andar com os teus discípulos. Sem antes ser batizado. Essa era uma demonstração pública da mudança, da fé que aquelas pessoas estavam demonstrando. Submeter-se ao batismo era de sumária importância, não salvífica, mas de demonstração pública de que, na verdade, a compreensão daquele povo havia mudado. E agora eles haviam, de fato, entendido a mensagem e crido naquela mensagem, aceitado a mensagem da salvação. Para os judeus, irmãos, eles entendiam eles tinham um certo entendimento de purificação nas suas coisas. E os judeus, eles também trabalhavam com a água, porque a água ela tem o poder tanto espiritual quanto literal de purificar. A água limpa a sujeira. Mas no contexto religioso, a água tinha um poder espiritual de purificar o pecador. Daí os discípulos serem interrogados pelos judeus porque eles não lavavam as mãos antes de comer. Não era uma questão de higiene, era uma questão de impureza espiritual, de imundícia espiritual que eles estavam cobrando. Então havia muita importância na água. A água. Hoje muita gente não dá o devido valor ao batismo. Muitas pessoas não se importam com o batismo. Se dizem crentes em Cristo. Fazem uma pública profissão de fé. Mas o pastor às vezes conversa com alguém e diz: olha, meu irmão, você creu em Jesus Cristo. Você fez uma pública profissão de fé. Todo mundo entende que você é um crente. Você professa isso com sua boca. Então você precisa submeter-se ao batismo, porque o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. E muita gente diz assim: não, eu não estou preparado ainda. Não, eu batismo agora não, só mais tarde. Não há motivos para recusar o batismo aquele que é verdadeiramente crente. Não há motivos, irmãos, para tardarmos o batismo, a não ser que o indivíduo não compreenda o Evangelho, que ele não entenda o Evangelho. Ele precisa compreender, entender. Mas é inaceitável a posição de muitos irmãos que não querem ser batizados porque dizem que não está na hora. Ainda não é o tempo, não está na hora. Mas você é crente? Sou. E o que impede? O que impede de declararmos a nossa fé pública no Senhor Jesus Cristo através do batismo, cumprindo assim a sua ordenança? Isso é só um adendo para os irmãos. Na verdade, a nossa questão principal do texto não gira em torno do batismo em si, mas em torno do entendimento da purificação. Quando os judeus e alguns discípulos de João Batista souberam que Cristo também estava batizando, eles ficaram sem entender. E houve uma contenda, uma discussão entre alguns discípulos de João Batista e um judeu. O verso 25 em diante diz isso. Então eles correram até João Batista para examinar o motivo por qual aquele homem também estava batizando. E aqui, irmãos, é que mora a verdade central do nosso texto.
João era o precursor de Jesus Cristo. A João foi dada uma missão especial por parte de Deus. Mas essa missão tinha também uma duração. Essa missão tinha um início, um meio e um fim. Os discípulos chegaram sem entender e disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tinhas dado testemunho, ele está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Eles estavam dizendo assim: João, você está perdendo terreno. Antes as pessoas todas iam para você, mas agora todo mundo vai para Jesus Cristo. Na verdade, ele está usando uma hipérbole aqui. Ele está dizendo que a grande parte das pessoas procurava Jesus e uma pequena parte procurava João. E eles estavam dizendo: João Batista, o teu ministério tem alguma coisa errada agora, porque ninguém mais te procura. Eles estão atrás daquele a quem o Senhor deu testemunho. Eles estão abandonando você. Está acontecendo um tipo de traição, João Batista. Na verdade, aqueles discípulos não haviam entendido as palavras de João Batista, e por isso ele vai ser bem claro daqui a pouco no nosso texto. Aqueles discípulos achavam que João era de fato o foco das atenções, como ele foi por algum tempo. Mas João entendia que não era assim. E ele dá uma resposta para o discípulo. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Essa palavra de João Batista, ela soa como enigma para os nossos ouvidos. Ela soa como enigma que os hebreus eles tinham na sua língua uma constante uso desse tipo de linguagem enigmática, que fazia a pessoa pensar naquilo que havia ouvido, raciocinar naquilo. Muitas vezes o Senhor Jesus Cristo, querendo chamar muita atenção para as suas palavras, ele dizia assim: em verdade vos digo. E ele falava com clareza, mas às vezes falava com enigmas, de maneira enigmática. Isso fazia parte da língua daquele povo. Mas João diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. João declara a total soberania e autoridade de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida do ser humano, sobre o que ele é e o que ele tem e o que ele faz. João havia recebido uma autoridade de Deus para ser o precursor do Messias, não para ir na frente do Messias todo o tempo, mas para que a sua missão terminasse exatamente quando a do Cristo vivo começasse. E os discípulos de João não estavam entendendo isso. Jesus batizava ali, muitas pessoas estavam indo ao seu encontro, e João Batista, que era o homem que anunciou ele, poucas pessoas estavam com ele. E eles queriam que João Batista tomasse alguma decisão, fizesse alguma coisa, para que o ministério dele se levantasse novamente, crescesse novamente, talvez repreendesse alguém. E João começa a mostrar, irmãos, que tudo gira em torno de Jesus Cristo e não dele. Todas as coisas, irmãos, giram em torno de Cristo. Ele é a figura principal. Ele tem a total proeminência. Os nossos olhos têm que estar nele, em Cristo. João diz, na verdade fica implícito isso, mas é como se João dissesse: vocês também têm que ir até ele, não ficar aqui comigo. Vocês têm que buscá-lo, ir atrás dele, e não questionar o meu ministério. Vós mesmos sois testemunhas de quem eu vos disse. Então João começa a explicar
as palavras que ele havia proferido durante todo o tempo acerca de Jesus Cristo. Vocês são testemunhas. Eu não sou Cristo. As pessoas têm que acompanharem, irmãos, a Jesus Cristo. Eu não quero que as pessoas me sigam. Eu não quero que as pessoas me acompanhem. Eu posso me desviar do Evangelho. Mas eu quero que as pessoas acompanhem ao Cristo das Escrituras que eu prego. O que eu tenho de bom para oferecer para vocês? Quem sou eu? Quem são os pastores? Quem são os evangelistas? São homens pecadores, cuja melhor obra que nós possamos fazer um dia não passa de imundícia perante Deus. Trapo de imundícia, panos menstruais. Mas nós trabalhamos e pregamos para que vocês olhem para Cristo, para o Senhor, o Salvador da cruz. A nossa mensagem jamais pode girar em torno nosso. Eu não quero que as minhas pregações, eu não quero que os meus estudos bíblicos girem em torno de mim, mas eu quero que girem em torno das Escrituras, irmãos. Eu não quero pregar a mim mesmo, eu não quero alavancar o meu ministério, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em Cristo ser pregado. Eu estou preocupado em Cristo ser exaltado. Eu estou preocupado em Cristo receber a glória que é devida ao seu nome. Eu estou preocupado em que vocês olhem para Ele, que vocês o mirem, que vocês o vejam, que vocês o sigam. É nisso que gira o meu ministério. É nisso que deve girar o ministério dos pastores, que são chamados por Deus. E foi assim que foi o ministério de João Batista. Nós não podemos salvar vocês, irmãos. Nenhum pastor, por mais santo que ele seja, por maior que seja o grau de santidade que ele tenha, por mais horas que ele passe orando pela vida de vocês, ainda assim não há como nós salvarmos nenhum de vocês. Não há obra que eu possa fazer, irmãos. Mesmo que eu desse a minha vida, mesmo que eu fosse morto por vocês, ainda assim minha morte não valeria coisa alguma na salvação das vossas almas. Por isso, nosso ministério tem que apontar para Jesus Cristo. Por isso eu quero que vocês olhem para Jesus Cristo e fiquem nele. Paulo deixou isso claro em seu ministério. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele diz: imitem a Cristo. Olhem para Jesus, porque eu estou olhando para Ele. E é assim que deve ser, irmãos. Tem muita gente que briga. Tem muita gente que é crente no pastor. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço. Se o pastor for embora, a igreja se acaba. Se o pastor não pregar e for outra pessoa, o culto não foi bom. Eu conheço um grupo de irmãos que eles estavam vários anos com o pastor e amavam aquele pastor. E quando o pastor foi embora, a maioria se desviou. Eram crentes no pastor. Seguiam o pastor. Não seguiam a Cristo. Nenhum pastor pode mudar o destino das vossas almas. Nenhum pastor pode perdoar os vossos pecados. Nenhum homem, exceto o Senhor Jesus Cristo, pode fazer isso, irmãos. João deixa claro, João diz: eu não sou o Cristo. Não olhem para mim.
não sigam a mim. Eu não sou o Salvador, eu não sou o Messias, eu não sou o enviado de Deus para a salvação. Eu sou aquele que veio anunciá-lo, pregá-lo. E este é o nosso ministério, irmãos. O texto retrata Jesus Cristo. O João Batista diz ainda, fazendo uma ilustração com a realidade judaica do casamento, João diz: o que tem a noiva é o noivo. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. João diz: eu não posso ter vocês para mim. As pessoas que estão se arrependendo têm que ir para Cristo, segui-lo, não ficar comigo. João Batista diz isso. Quando ele viu Jesus Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou para Cristo, ele mostrou quem era o Salvador. E os discípulos foram e seguiram a Jesus Cristo. Deixaram João Batista. João Batista não ficou triste com isso. João Batista não ficou preocupado porque o seu ministério agora ia cair, ia ter poucos seguidores. Não. O ministério de João girava nisso, em que Cristo fosse glorificado. Quem tem a noiva é o noivo. A noiva é a igreja. O noivo é Cristo. João diz: eu não posso ficar com vocês. Eu não posso impedir a noiva de ir ao encontro do noivo. E ele ainda diz: o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. João diz: olha, eu estou feliz, eu estou contente, eu estou maravilhado porque eu ouço Jesus pregando, porque agora a voz do Filho de Deus está aqui no vosso meio, porque Cristo chama a sua igreja. Na verdade, isso não me causa tristeza, discípulos, mas isso me causa muita alegria porque o amigo do noivo se alegra. Naqueles dias, parecido com hoje, havia um tipo de padrinho de casamento. E aquele padrinho fazia todos os preparativos para o casamento juntamente com a família e tratava o noivo de modo especial. E quando ele via o noivo se apresentando para o casamento, e aquele acontecimento sendo concretizado, ele muito se alegrava, ele muito se jubilava, por causa das coisas estarem andando como tinham que andar naquele casamento. E João usa essa figura, irmãos, para mostrar, para ilustrar a realidade da igreja, do noivo que é Jesus Cristo, e da noiva que é a igreja. João diz: eu fico alegre, eu fico contente, porque eles estão seguindo a pessoa certa e não a mim. Eu fico feliz, e vocês precisam entender isso. Ele se refere a seus discípulos. E vocês precisam também segui-lo, porque é a ele que nós devemos olhar. João diz: esta alegria já se cumpriu em mim. Eu já estou feliz. A missão que me foi dada foi realizada. Irmãos, é muito maravilhoso quando nós recebemos uma missão, e principalmente quando essa missão vem do Pai. É uma missão espiritual, concernente às coisas de Deus. E nós conseguimos, pela graça de Deus, realizá-la com sucesso. Nos alegramos. Quando nós, como igreja, planejamos um culto e trabalhamos nos hinos que vamos cantar, o pastor se afadiga na palavra que vai pregar, os irmãos espalham seus convites,
A igreja, como um corpo unido, trabalha em prol de realizar a obra de Deus com a máxima perfeição, o máximo empenho. E no dia do culto, a grande festa está preparada. Muitas pessoas atenderam os convites. A igreja está cheia. Isso nos causa grande alegria. Paulo diz: combati o bom combate, guardei a fé. Agora vou receber a coroa que me está preparada no final do seu ministério. Portanto, irmãos, é isso que João está dizendo. A minha missão foi cumprida. Minha missão não é crescer mais. Minha missão não é continuar crescendo, ganhando pessoas. Minha missão agora é regredir, diminuir e diminuindo. E Jesus aumentando. Verso 30. Convém que ele cresça e eu diminua. João deixa claro que quem precisa ter a proeminência, quem precisa ser o alvo das atenções, quem precisa crescer é o Senhor Jesus Cristo e não Ele mesmo. Que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, também cresça na nossa vida. Que na verdade o nosso amor e a nossa dedicação por Cristo cresça. Que as coisas periféricas diminuam sempre. As coisas do mundo, as coisas da vida. E Cristo cresça, cresça, cresça. Que a nossa própria glória diminua. Que você se torne cada dia menor, menor, e Cristo apareça em sua vida mais e mais. Só assim, irmãos, nós vamos glorificar o nosso Deus. Quando os pastores se levantarem com uma só voz e pregarem a este Cristo poderoso, e pregarem a este Cristo de amor e que salva o pecador, e que muda o coração do homem. Quando os pastores proclamarem em alto e bom som toda a glória devida a Jesus Cristo, não buscando para si coisa alguma, não buscando para si elogios pela pregação, não buscando para si nada, nada a não ser a glória de Deus, a glória de Cristo. Não buscando, irmãos, mostrar talvez a sua sabedoria, não buscando mostrar também a sua retórica, a sua boa dicção, seja lá o que for, mas que ele mostre a Cristo, que ele queira realmente que Jesus seja o foco e não ele. Muitos pastores gostam de receber um elogio depois da pregação. Aquela batidinha nas costas, né? Pastor, sua mensagem foi muito boa hoje. Aquilo é como se fosse uma coroa que você coloca na cabeça do pastor. E enche de orgulho, irmãos. E não gosto que façam isso, nem comigo, e nem gosto de ver nenhum crente fazendo isso com outras pessoas. Pode dizer, pastor, fui edificado, Deus falou comigo. Mas não, de forma alguma, demonstre que o pastor fez algo. Demonstre assim que o pastor fez alguma coisa ou ele mesmo. Isso não é bom, irmãos, para o ministério de ninguém. Mas tem pastores que querem pregar para ouvir isso depois. Querem ser o centro das atenções, o foco, a estrela do momento. O super pastor. João diz, importa que eu diminua. Eu diminua e Cristo cresça. E Cristo cresça. E na nossa vida, irmãos, também importa que nós venhamos dia após dia diminuir e Cristo crescer. Nós como crentes, irmãos, temos que andar como Cristo andou. A nossa vida deve ser um espelho da vida de Cristo. As pessoas devem olhar para a nossa vida e ver a vida de quem? De Cristo. As pessoas devem olhar para nós e nos achar parecidos com Cristo. Meu Deus, como a irmã Socorro se parece com Jesus Cristo.
os seus modos, as suas palavras, as suas ações, o seu amor. Como ela age diferente das pessoas do mundo. Meu Deus, como o irmão Cismai, como ele apresenta na vida dele a glória de Deus. Esse menino se desvia do pecado. Esse menino não busca aparecer, não busca querer ser alguma coisa, mas antes a boca dele está cheia de louvores a Deus e da palavra de Deus. As suas ações são ações santas que demonstram que Deus está com ele. É assim que nós devemos viver para Cristo crescer em nós e nós diminuirmos a cada dia, irmãos. Importa que Jesus cresça em nossa vida e nós venhamos sempre a diminuir, Não procurem, irmãos, ser o foco das atenções, principalmente quando o assunto for a obra de Deus. O grande evangelista, o grande pregador, o grande feitor de boas obras, o grande orador, o grande leitor das Escrituras, o homem mais piedoso da igreja. Não busquem esses títulos. O maior dizimista, o maior visitador da igreja. Não busquem esses títulos. Viva uma vida piedosa, mas que Cristo cresça na sua vida e você diminua. Que as pessoas olhem para a sua vida e vejam a Jesus Cristo. E vejam a Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém.